Talvez você até tenha uma noção sobre o que é santidade ou santificação. Hoje vamos ter a oportunidade de buscar na Bíblia vários textos que falam a respeito desse assunto e compreender melhor a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, pegue sua Bíblia, se junte a nós nesse estudo. Nossos amigos aqui já estão todos com as Bíblias nas mãos, prontos para começarmos mais um momento de estudo. E como você já sabe, a gente sempre aqui ora, né? Antes de abrir esse livro sagrado. E eu queria convidar vocês para que nós orássemos mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo. Você que está em casa, se puder, junte-se a nós também nesta oração. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nos faça compreender a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe-nos agora nesse estudo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Santificação. Quando você ouve essa palavra, o que você imagina? O que significa ser santo à luz da Bíblia? Vamos olhar para alguns textos? O primeiro deles está lá no Evangelho de João, no capítulo 17. Abra sua Bíblia aí, João, capítulo 17. No verso também 17. A Bíblia que estamos usando aqui no auditório é a página 724. Página 724. João 17, 17. Você sabe que o capítulo 17 do Evangelho de João é uma oração de Cristo em prol dos discípulos e também em prol daqueles que um dia viriam a crer nele como Salvador. E no verso 17, Jesus orou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Cristo orou para que os discípulos fossem santificados. Então é desejo de Cristo que nós sejamos santos. Agora um outro texto de Hebreus. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse verso ele é muito conclusivo, né? Nós temos que seguir a paz com todos e seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso quer dizer que para nós vermos um dia a Deus, nós temos que passar pelo processo da santificação. E o que significa esse processo da santificação? O que significa ser santo? Nós conhecemos aí tradicionalmente aqueles homens e mulheres que culturalmente, tradicionalmente, se atribuem como santos, né? E a gente fala sobre São Pedro, São Paulo, São Tiago, e essa expressão são como sendo um santo. Mas nós vamos entender pela Bíblia hoje que santo não é ninguém que um dia viveu por aqui, morreu e está no céu. Ao contrário disso, a Bíblia ensina que as pessoas que morreram, elas estão mortas. Não tem ninguém no céu, com exceção daqueles que a Bíblia diz que lá estão. Nós podemos citar nominalmente Moisés, Elias e Enoque. Então a Bíblia declara que esses três estão no céu. Mas mesmo esses três que já estão no céu, eles não têm nenhuma função mediadora, como se crê hoje em alguns santos. E acha-se que esses santos intercedem por nós de alguma maneira. Não, a Bíblia é contrária a esse ensino. A Bíblia ensina que quem morreu está morto. Aguardando o quê? A ressurreição. Quando vamos para o Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29, Jesus diz exatamente isso. Não vos maravilheis disto, porque virá a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ora, se os mortos um dia vão ressuscitar, não tem ninguém no céu. Ninguém ressuscitou e foi para lá. Mas a ideia comum que se tem hoje de santo é de alguém que já morreu, já foi para o céu e está lá trabalhando em prol de outros. Essa ideia é contrária à Bíblia. Essa é uma ideia arraigada na tradição brasileira religiosa, mas não é bíblica. A Bíblia não apoia essa ideia. Bom,
Se não tem santo no céu como a tradição ensina, o que então é ser santo? De que santidade a Bíblia está falando que eu e você precisamos ter para alcançarmos então o céu? Vamos ver então o que alguns textos da Bíblia nos revelam. Vamos começar com Paulo. Paulo escreveu várias cartas. No Novo Testamento temos várias delas. E aqui você vai encontrar uma a Romanos e outra à igreja de Filipos. E Paulo diz assim no início das cartas: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Como Paulo chamou aos membros da igreja de Roma? Vocês foram chamados para ser o quê? Santos. Agora vamos para Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Você percebeu que em ambas as cartas Paulo vai chamar os membros dessas igrejas de santos? Então, o que é santo na visão paulina? Os membros da igreja, eles devem ser santos. Se isto se aplica também a nós, quer dizer que nós também devemos ser pessoas santas. E de fato é isso que Hebreus está dizendo, né? Buscai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu e você, nós somos chamados para sermos pessoas santas. Agora, como que isso pode acontecer? Nós temos que entender uma coisa. Na Bíblia, a salvação, ela é tratada em 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Em alguns textos da Bíblia, a salvação é algo do passado, em outros do presente e em outros do futuro. E quando a Bíblia trata a salvação em aspectos distintos, é porque ela está falando da obra contínua de Deus em nossa vida. E essa obra na vida do cristão, até ela se concretizar, ela está dividida em 3 etapas. E nós chamamos a salvação, as 3 fases da salvação, nós chamamos de justificação, santificação e glorificação. O que é justificação? Que tem a ver com o nosso passado. É aquilo que nós estudamos na semana passada. Estão lembrados que nós aprendemos aqui sobre salvação? E nós aprendemos de que é Cristo quem salva, e que uma vez salvos por Cristo, nós praticamos as boas obras. Estão lembrados disso? Então, quando é que eu sou salvo por Cristo? Quando eu me entrego a Ele. Quando eu o aceito como meu Salvador pessoal. Isso acontece em algum momento da vida do ser humano. Para alguns acontece na infância, para outros na adolescência ou na juventude, para alguns só no ocaso da vida, já em idade avançada, mas é um momento que você se abre à influência do Espírito Santo e você rende sua vida a Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador pessoal, a Bíblia diz que nós fomos justificados. Então, o que é justificação? É Deus perdoar você e, por causa dos méritos de Cristo, salvar você. Isso tem a ver com o nosso passado, certo? Agora que eu fui salvo no passado, como que eu devo proceder hoje, no presente? Vivendo em santidade. Então, santificação é uma segunda etapa do processo completo da salvação. Pedro. Pastor, estudamos na aula passada, né, que aquele que crê em Cristo será salvo. Mas parece que um requisito a mais agora. Você tem que crer e ser santo. E sabe, parece que o que ele falou não falou tudo. Não foi a completude da palavra? Do critério da salvação. Ok. Entendeu? Essa é a minha dúvida. Que fica confuso. Claro que tudo indica uma consequência quando você se torna escravo de Cristo e seguir seus passos. Mas não que isso seja requisito para a salvação. Ok. A grande questão do verbo crer é que na Bíblia o crer é algo dinâmico, envolve a ação. É igual, por exemplo, tem uma ilustração que eles usam no passado aí, né? Falava a respeito de um equilibrista que estendeu aí um cabo de aço sobre o abismo e ele tinha a capacidade de, com um carrinho de mão, ele passava
de um lado para o outro, empurrando um carrinho de mão. E ele pergunta para a multidão, vocês acreditam que eu consiga ir daqui para o outro lado, em cima desse cabo de aço, passando com esse carrinho de mão? E todos gritavam, acreditamos, nós acreditamos. E ele ia e voltava. Vocês acreditam? Acreditam. Pois bem, agora quem é que vem e entra dentro do carrinho agora? E eu vou atravessar com você. Aí não veio nenhum voluntário. Eles acreditavam de fato? Não. Porque se eles acreditassem de fato, eles entrariam dentro do carrinho. Isso é crer à luz da Bíblia. Não é algo estático. Quando você crê, envolve a ação. Então, esta crença não é apenas um exercício mental que diz assim, eu creio que Jesus é o Salvador. É mais que isso. Eu me relaciono com Ele. Eu vivo uma experiência diária com Ele. Então, quando a Bíblia diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, ou quem crer e for batizado será salvo, envolve que você crê e você agora passa a viver essa experiência da salvação. Então, quando eu creio em Cristo, agora eu fui justificado. E, naturalmente, a ação dele na minha vida me levará ao que nós chamamos de santificação. Então, tem uma frase em teologia que a gente usa muito, que é o seguinte, justificação é o nosso título para o céu. Santificação é a nossa idoneidade para o céu. Na justificação, nós fomos declarados justos. Na santificação, Deus nos torna justos. Uma pessoa que era um criminoso, quando ele se entrega a Cristo, ele é perdoado pelos crimes que cometeu. Na santificação, ele não mais comete crime. Um adúltero, alguém que trai o seu cônjuge, quando ele se converte, Cristo perdoa a sua ação passada. Isso é justificação. Na santificação, Cristo dá poder a ele para não mais trair seu cônjuge. Isso é santificação. Então, crer sempre será algo dinâmico na Bíblia. Sim, querido amigo. Eu vejo, pastor, assim como foi falado na semana passada sobre a salvação, que quando nós somos salvos, nós automaticamente somos levados a praticar as boas obras, não que creiamos que as boas obras vão nos salvar. Da mesma forma da santificação também. Quando nós temos convicção de que nós aceitamos a Cristo e começamos a caminhar com Ele, buscamos a Sua presença através da Sua palavra, automaticamente o próprio Cristo, Ele nos santifica e Ele transmite a Sua santidade na pessoa do Espírito Santo em nós e faz com que nós nos afastemos de coisas que desagradem a Ele, que desagradam a Ele. Então, a gente pode perceber que é uma consequência daqueles que realmente estão buscando ter uma intimidade maior com o próprio Deus. É isso. Na realidade, é um processo que Deus iniciou e ele continua. Por exemplo, se nós falarmos sobre justificação sem falar em santificação, alguém pode ser levado a pensar o seguinte, eu aceitei a Cristo como meu Salvador e eu estou salvo e agora mais nada acontece. Não. Aquele que aceitou a Cristo, a vida dele vai passar por mudanças. O apóstolo Paulo chega a chamar assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, a pessoa que tinha um caminho torto, errado, no pecado, quando ele se entrega a Cristo, a habitação de Cristo no coração dele vai levar à prática dessas boas obras, que é a obra do Espírito Santo em nos santificar. E de fato é isso mesmo, né? Nós vamos ler mais um texto que vai ajudar com essa ideia. É o Espírito Santo quem trabalha em nós essa santificação. Então, o que é santificação? É a semelhança com Cristo, que o Espírito nos leva a alcançar. Vocês estão lembrados da noite da traição lá de Cristo, ou na noite em que Pedro negou, e Pedro estava tentando se esconder, e as pessoas que começaram a ver Pedro disseram, não, esse aí também é um deles. O que mais disseram de Pedro? Esse é um deles. Olha como ele fala. Olha como ele se comporta. Esse aí também é um deles. Ou seja, Pedro não podia esconder o fato de ser cristão.
Isso estava claro. Inclusive, a palavra cristão, na sua origem etimológica, era um termo pejorativo, porque a palavra era pequenos cristos. Esse cristão é um pequeno Cristo. Ele quer imitar aquele homem que morreu no Calvário. Então, era um termo pejorativo. Ah, você é um pequeno Cristo? Você é um cristão? Então, santificação é viver uma vida semelhante à vida que Jesus vivia. É cada vez mais semelhante a Ele. Então, eu fui salvo no passado, no que chamamos de justificação. Eu sou salvo no presente, o que chamamos de santificação. E eu serei salvo no futuro, o que chamamos de glorificação. Agora, o que é glorificação? Eu não falei nesse assunto para vocês aqui ainda. Glorificação é o quê? É o ato de Deus transformar a nossa natureza pecaminosa e Deus arrancar de nós aquilo que o pecado implantou. Nós não vimos aqui que nós temos uma tendência para o mal, que o coração do homem constantemente deseja o mal? Essa vontade vai ser arrancada. Quando? Na glorificação. E quando é que o ser humano, o cristão, aquele que aceitou a Cristo, vai ser glorificado? Na volta de Jesus. Só na volta de Jesus. Então, nós fomos salvos na justificação, estamos sendo salvos na santificação e seremos salvos na glorificação. Em outras palavras, na justificação, eu fui salvo da condenação do pecado. Na santificação, eu sou salvo do poder do pecado. O pecado não mais terá poder sobre vós. E na glorificação, eu serei salvo da presença do pecado. Lá o pecado não mais vai existir. Livre para todo sempre. Nós voltaremos após a glorificação ao estado edênico. O mesmo estado de Adão e Eva, quando eles saíram das mãos do Criador. Santos, iguais ao Criador. Não é isso que diz lá no Gênesis? De que Deus formou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança fala de perfeição, não apenas física, mas mental e espiritual. Assim voltaremos a ser na glorificação. Que, relembrando, só vai acontecer quando Jesus voltar e transformar o ser humano mortal em imortal, pecador em santo. Aí seremos plenamente santos, porque não teremos mais tendência para o pecado. Então, a santidade que hoje nós estamos falando, que hoje o cristão deve viver, é uma santidade que convive ainda com a presença do pecado. A erradicação completa só na volta de Jesus. Sim, pastor? Pastor Arilton, sabemos que Deus é quem nos santifica. Certo. Certo? Mas sabemos que há também, poderíamos falar assim, a nossa parte a fazer para que essa santificação aconteça. Certo. Se há ação conjunta de Deus e do homem, o próprio Deus ele também disponibilizou alguns recursos para que nós pudéssemos utilizar deles, fazer uso deles para que nós pudéssemos então experimentar essa santificação? Claro. Lembra do texto que nós lemos em João 17:17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é um mecanismo que Deus criou para que nós andássemos perto de Cristo? A palavra. Então, a palavra tem o poder de nos santificar. Então, não pode haver um cristão que não tenha contato com a palavra. Ora, se eu não tenho contato com a palavra, de que é que eu estou me alimentando? Como que a minha vida espiritual está sendo nutrida? Agora, associado à palavra, vem aí a questão da oração. Jesus não orou pelos discípulos para que eles fossem santificados? A oração é um outro elemento. Não pode haver um cristão que não gaste tempo em oração, que não esteja conectado com a fonte da vida. Então, são esses mecanismos que Deus mesmo criou para que nós alimentássemos essa vida de santidade. Oração, estudo da palavra, testemunho. O que é testemunho?
contar para os outros aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então, todas essas coisas são importantes para nós crescermos em Cristo. Então, o grande problema do cristianismo hoje é que se fala a respeito de salvação no passado, mas não se explica o que acontece no presente. Esse é o grande problema. E talvez se eu perguntar para você que está em casa nos assistindo, se eu perguntar assim para você, você foi salvo por Cristo, e agora o que você faz? O que a igreja tem te orientado? A igreja tem te orientado você viver uma vida de santidade. Esta vida implica em quê? O que é que a igreja tem te orientado? Existem coisas que você não deve fazer ou você pode fazer tudo? A sua igreja não tem regras, cada um faz o que bem quer. Então, veja, não pode haver santidade se não houver um princípio a ser seguido. E esse princípio tem que ser, mais uma vez, a palavra. Então, é a Bíblia que tem que dizer para nós aquilo que é certo e que é errado, se buscamos levar uma vida de santidade. Sim, amiga? Então, pastor, resumindo, então, de quem é a obra de santificar? Como o pastor mencionou há pouco, é obra do Espírito Santo. É também obra de Deus. É Ele que faz essa obra em nosso coração. Por quê? Porque o bem que você quer fazer, você não consegue. Aí Ele vem e faz por você. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Você quer ser uma pessoa boa, mas a sua natureza não é. Aí o Espírito Santo vem e te ajuda. Vai abrandando o nosso coração. Você quer ser uma pessoa perdoadora, mas você não consegue esquecer uma mágoa que te fizeram. Vem o Espírito Santo e te ajuda a entender que você também é falha, que você tem que dar o perdão. Então, é uma mudança que o Espírito provoca na disposição interior da pessoa. A gente permite que ela aconteça. Então, assim, o Espírito Santo é o nosso mediador. Mediador. A Bíblia diz que ele é o nosso auxiliador. Nós vamos estudar sobre o Espírito Santo na semana que vem. E vamos ver um texto lá de João, claramente, onde Cristo diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele vem ao lado para confortar. Essa é a função do Espírito. Porque eu sei que a sua inquietação é de muita gente que está nos assistindo. Porque nós, às vezes, aprendemos uma cartilha de faz isso, e a gente começa a fazer, e daqui a pouco a gente está achando que a obra de salvação é uma obra humana. A obra de santidade também é uma obra humana. Mas veja, até as nossas boas obras separadas de Cristo são más obras. Então, nós não temos de fato nada bom em nós. A palavra de Deus diz assim, pode o leopardo mudar as manchas da sua pele? E como que vocês querem fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Assim como é impossível a um leopardo mudar as cores da sua pele, é impossível o pecador levar uma vida de santidade. É impossível para ele, mas quando ele reconhece isso e abre o coração à influência do Deus Espírito Santo, aí o Espírito vem e faz por ele o que ele não poderia fazer. Aí ele vai nos dar um coração manso, um coração perdoador, a capacidade de amar os inimigos, a capacidade de devolver o mal com o bem. Isso tudo é obra do Espírito no coração. É por isso que em momento algum é a nossa obra que vai contar para a nossa salvação. Sempre é a obra que o Espírito faz em nosso coração. Certo? Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos vamos entender um pouquinho mais a respeito da santificação. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, aprendendo hoje a respeito de santificação. Você quer ter acesso a esse guia de estudo com todos os versos que estamos usando aqui, com toda a explicação? É um presente que a gente tem para você, é muito simples. Basta você ligar para nós em horário comercial. Nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Está com o celular na mão aí? Manda um WhatsApp para a gente, 98100 1615. Código de área é 12. 12 98100 1615.
Basta dizer assim, eu quero o curso Ensinos de Jesus. E nós vamos depois te auxiliar para você pedir esse material. Está na internet? Então acessa aí novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você vai fazer o seu cadastro, colocando os seus dados postais, e nós vamos mandar esse lindo guia para a sua casa. É um presente da Novo Tempo para você. E mais uma vez, obrigado a você que é anjo da esperança e que abençoa o ministério da Novo Tempo através das suas doações. Quando você receber esse guia em casa, no final dele tem um questionário, e se você responder e devolver para Novo Tempo, você vai ganhar ainda esse DVD aqui, ó, que nós gravamos lá no Israel, Egito e Palestina, Ensinos de Jesus. Agora esse aqui é um presente só para quem devolve o questionário do guia impresso e acerta pelo menos 70% das questões, tá bom? Peça agora o seu material e acompanha junto com a gente a mesma temática. E aproveitando, você está convidado para nos visitar amanhã à noite, ou domingo à noite, né? Quem está assistindo aí no sábado, domingo à noite, a gente tem na Igreja Adventista um estudo semelhante ao do Bíblia Fácil. E você está convidado a fazer uma visita para nós. Se você não sabe onde encontrar uma igreja adventista perto da sua casa, acesse o site encontreumaigreja.com.br. Lá você descobre o endereço bem pertinho aí da sua casa, tá bem? Terminamos o primeiro bloco e a Bárbara tinha uma pergunta. Sim, pastor. É a respeito da santificação, como o senhor falou no bloco passado. Na igreja que eu estava frequentando ultimamente, eu tenho amigos lá que sempre me falam, né, a respeito sobre isso, que lá o pastor, ele sempre fala, né, ou alguma liderança, né, que lá é constituída por líderes, 12. Aí, geralmente, a célula que eu participava, ele dizia, olha, a igreja hoje vai se levantar sobre o tema da santificação, que Deus falou para o pastor que a igreja precisa de santificação. E ali, a igreja em peso se levantava junto com a célula para começar a vestir roupa de pano de saco, sabe? Andar descalço, subir monte, descer monte. E ali começava aquele processo, aí se abdicava de chocolate, dessas refrigerantes, dessas guloseimas. Só põe água. Isso, só põe água. Isso convém da Bíblia? Isso entra no processo de santificação ou é doutrina? Ok. Vamos tentar ir por partes, né? Se você vai para a Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, havia na cultura hebraica uma forma de demonstrar arrependimento e tristeza. Se você vai para o livro de Jó, por exemplo, ele é um deles, que vai se vestir, né, de algum tipo de tecido, em algum momento até tirar, né, vai sentar na poeira, colocar cinza sobre a cabeça. Se você vai para o livro de Jonas, quando Jonas foi até a cidade de Nínive e pregou que se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos, você tem até o rei da cidade se vestindo de pano de saco, né? Sentando na cinza, no pó da terra, colocando cinza sobre a cabeça. Era uma forma que as pessoas tinham, dentro da cultura deles, de demonstrar contrição e arrependimento. Certo? Então, este era um hábito da cultura daquele momento. Quando você vai para o Novo Testamento, você já encontra agora um outro elemento que não tinha no Antigo Testamento. As pessoas, quando se arrependiam dos seus pecados, elas procuravam João Batista para serem batizadas. E o batismo, que é uma doutrina que começa no Novo Testamento com João Batista, torna-se a doutrina ou a cerimônia símbolo de arrependimento. Veja, já assumiu uma nova dimensão. E hoje, o que é o arrependimento para o cristão à luz da Bíblia? Para mim, o melhor sinônimo é tristeza. Então, arrependimento é sentir tristeza por algo que você fez. Então, quando eu estou arrependido, eu fico triste por ter feito algo do qual me arrependo. Agora, eu preciso praticar o que se praticava no Antigo Testamento, como vestir panos de saco, ir para o meio de uma rua e me assentar em sinal de contrição? Não. Isso culturalmente hoje seria até um conflitante.
Alguém poderia até duvidar da sanidade mental de alguém para o meio da rua, se vestir de pano de saco, se assentar e jogar cinza na cabeça. Para nós, o arrependimento, ele vai ser retratado na forma como a pessoa se comporta a partir daí. Se ele mudou de atitude, se ele de fato está triste pelo que ele fez. Agora, você mencionou um outro ponto que foi um movimento de santidade, a abstenção de certas coisas. Se a vida de santidade é um desafio constante para nós, e não apenas um dia, será que essas coisas que eu estou me propondo a não usar nesse dia não deveriam ser eliminadas da minha vida de uma vez por todas? Será que se não é bom para mim hoje que eu estou buscando a santidade, será que ontem foi bom ou amanhã será? Tudo aquilo que não presta não vai prestar sempre. A única coisa que, biblicamente, a gente pode se abster quando você está em busca de uma bênção de Deus, é o jejum. E o que é o jejum? É você se abster de comer. É você não comer nada. O que acontece quando você não come nada? Você raciocina melhor. Porque toda vez que você se alimenta, parte do sangue vai ser destinada a fazer a digestão. E a sua capacidade cognitiva é reduzida. Tanto é que quando a gente toma uma refeição boa, faz um bom almoço, a gente não raciocina mais como raciocinava antes da comida. Não é certo isso? Então, por que é que o cristão hoje jejua? Porque ele está em busca de uma bênção especial de Deus. Ele jejua por um objetivo específico. Por exemplo, daqui a um mês eu vou enfrentar um vestibular e eu quero ser aprovado neste vestibular. Eu posso fazer um plano com Deus de daqui até lá fazer 1, 2, 3, 4 jejuns, passar o dia sem me alimentar, dedicando o dia em oração por esse propósito específico. Por que é que eu me abstenho do alimento? Para que eu tenha uma mente cada vez mais lúcida para ouvir melhor a voz do Espírito Santo. Então, esse tipo de jejum, a Bíblia nos aconselha. Agora, se eu, num processo de santidade, tenho que deixar de comer isso ou aquilo, será que isso não deveria sair completamente do meu cardápio? Por que só hoje vai ser benéfico e amanhã eu possa voltar a comer? São perguntas que eu devolvo para você, para que você avalie. Certo? Mas então, santificação não pode ser obra de um dia. De fato, santificação é obra da vida toda. A obra da santificação começou quando? Na nossa justificação. Quando você se entregou a Cristo, aí também começou a santificação. E ela vai com você até quando? Até na volta de Jesus, que vai ser a glorificação. É um processo da vida inteira. Santificação é obra de uma vida toda. Ninguém é santo do dia para a noite. É obra de uma vida toda. E esta obra é a obra do Espírito Santo, como falamos há pouco, né, Felizela? É a obra do Espírito Santo no nosso coração, que é diária. E quanto mais você se entrega, mais você entende o plano de Deus. A Bíblia chama isso de crescer em graça. O apóstolo diz, antes crescei em graça. Crescer em graça. É isso aí. É crescer em santidade. Wayne. Pastor, ainda na viagem, eu vinha conversando com o Albertino, de uma coisa que me incomoda ainda, e já me incomodou bastante quando eu vivi mais perto disso, que são alguns movimentos, né, onde se pegou alguns ritmos de música e transformou num estilo de vida, que é o de louvor e adoração, tal. Mas onde eu quero me prender na questão da adoração. Muitas igrejas aderiram aos processos de projetos, de eventos chamados Congresso de Adoradores. E eu já estive muito perto e até trabalhei em alguns. E havia muita discordância, pelo menos da minha parte, né, porque nós somos chamados para a propagação das boas novas e isso ficou muito no canto,
E eu cheguei até a comparar, né, Albertino, como marombeiros numa academia, onde malham, depois vão com o seu estilo narcisista na frente do espelho se admirar. Então era tudo para dentro, e o mundo lá fora se acabando. A gente sabe que é necessário em algum momento que a gente se alimente, mas que isso seja utilizado justamente para ir para fora. Claro. E nesse processo de adorador, a gente via algumas questões de santificação para se chegar a ser um adorador. E eu questionava porque às vezes eu observava algumas pessoas se comportando como o santo no céu, aqui na terra, e fazia com que outros olhassem assim. Inclusive eu, em alguns momentos, eu não estou sentindo nada disso, eu não consigo chorar igual ele, eu não consigo cair, eu não consigo... Cara, eu devo ser um herege, mas assim, eu ficava admirando como é que o que ele sentia, tentando entender o que estava acontecendo ali, e vendo esse processo de santificação sendo enxergado dessa forma. E para a pessoa que não conhece a mensagem da cruz, ou até outras denominações, sei lá, que a gente fica sem entender e assim perturba a cabeça do processo de santificação. Santificação é isso aí? Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Eu queria que você lesse para mim 2 textos. Pega a sua Bíblia aí, por favor. E leia para mim Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. E vamos deixar que a Bíblia nos oriente a respeito disso. Olha o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Romanos, no capítulo... Pode ler para mim, por favor? Pega o microfone, por favor. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Olha o que Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é santificação. No verso 1 ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De onde Paulo está tirando essa ideia? Paulo está trazendo essa ideia, essa teologia de onde? Do Antigo Testamento. Então, lá no santuário, quando alguém pecava, pegava um animalzinho, o animalzinho tinha que ser sem defeito, perfeito, levava o animalzinho perfeito até o santuário, colocava a mão na cabeça do animal, confessava o seu pecado e ele tinha que matar o animal. O animal não tinha nada a ver com a história, mas ele tinha que matar o animal. Então, o que o pecador aprendia? Eu cometi o erro, o meu pecado foi para o animal e esse animal morre por causa do meu pecado. Esse animal é um tipo do Messias, do Cristo, que um dia virá morrer no meu lugar. Agora vem Paulo, Novo Testamento, Cristo já havia morrido, os sacrifícios já haviam cessado, o véu do templo já havia rasgado em 2, ninguém mais tinha que matar animal. Aí Paulo diz assim, irmãos, eu faço um apelo para vocês, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício a Deus. E quais os adjetivos que ele usa no verso 1? Santo. O que mais diz a Bíblia? Culto racional. Não, quais os adjetivos que ele usa aí? Perfeito. Boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Não, no verso 1. No verso 1? É. Como sacrifício. Compaixão. Vivo. Santo e agradável. Você não vai morrer como o animal morria. Você vai ficar vivo. O teu sacrifício é em vida. Santo. O animal não podia ter defeito. Você também tem que ser santo. E isso tem que agradar a Deus. Vosso culto racional. O que é isso? Vosso culto racional. Então, voltando à questão que você me perguntou, né? Isso. O que é santificação? É um culto que você apresenta a Deus de forma racional. O que é racional? É o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos deixando que a Bíblia fale. Nós estamos conversando. Essa conversa tem que ser
lógica. Isso envolve sentimentalismo, alguém cair por terra, alguém começar a pular e gritar. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia? Quem disse que alguém, quando estava sendo santificado pelo Espírito Santo, ficava nesse estágio emocional? Eu não tenho um parâmetro na Bíblia. Eu tenho o contrário. Paulo dizendo que você tem que apresentar o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Ou seja, você cuida desse corpo como um templo para o Espírito Santo. E não é Paulo que vai desenvolver essa teologia, né? De que o corpo é um templo do Espírito Santo? Então, o meu corpo é a habitação do Espírito Santo. Se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu posso usar droga? Não. Eu posso ficar usando drogas? Eu posso ficar bebendo e fumando? Eu posso ficar comendo coisas que afetam a minha saúde? Claro que não. Porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu tenho que apresentar esse corpo a Deus. Então, quando eu cuido pela minha saúde, quando eu zelo pelo meu corpo, eu estou zelando pelo templo do Espírito Santo. E sabe o que Paulo diz mais? 1 Coríntios 3, 19 e 20. Se alguém destruir esse corpo que sois vós, ou esse santuário que sois vós, Deus o destruirá. Porque o santuário que sois vós é sagrado. Dentre confissões e petições, o indicado para que faz parte da nossa santificação é oração e é pedido para ser feito em secreto até, né? Jesus falou isso em Mateus 6, né? Vai lá ao teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Bárbara. Sim, pastor. A respeito, como ele falou sobre dos cultos, né, das adorações, louvores e adorações, tem isso também, porque assim, eu questionava, né, às vezes que eu nunca gostei dos ritmos. E já chegou até dentro da igreja que eu frequentei, até cantar metralhadora. Sabe? De Jesus. Ah, é uma adaptação de uma música que se canta e fora. colocou a letra da Bíblia. E aí eu digo, isso convém, porque quando assim, o pastor disse que o véu se rasgou, né? Que isso aí já não existe mais. O importante é que a gente esteja dançando e adorando a Deus. Deus é Deus dos ritmos. Isso. Deus é Deus dos ritmos. Palavra expressada pelo pastor. O diabo que Usa. Palavra expressada pelo pastor. Deus é Deus dos ritmos. O diabo que distorceu o ritmo de Deus. O que o senhor diz? Eu acredito que o nosso Deus seja o Deus da música. Na realidade, a Bíblia diz que o céu é musical. Os anjos louvam a Deus 24 horas por dia. Em Apocalipse capítulo 4, Deus é adorado por 24 anciãos e por 4 seres viventes, de noite e de dia. Agora, qual é a música que eles adoram a Deus? Lá diz até a letra, né? Santo, santo, santo. Você sabe perfeitamente como eu quando uma música te aproxima de Deus ou te distancia dele. Existem cânticos nas igrejas que quando a gente ouve, a vontade é ir logo para o céu. Elas nos impactam profundamente. São cânticos espirituais. E existem músicas que quando você ouve, não te fala nada sobre Deus, nem te coloca perto dele. Pelo contrário, te afasta. Então, eu não tenho dúvida de que Deus é o criador da melodia, da música. Agora, o diabo, como deturpa tudo o que Deus faz, ele usa a música para a perdição das pessoas. E quando a gente acompanha o que existe de música hoje no mundo, os ritmos que existem, a música passou por um processo. A música, que era romântica, ela tornou-se sensual e agora sexual. Então, na maioria das letras, as músicas são sexuais. Os ritmos são apelos sexuais. E qualquer coisa destas, qualquer música que lembre a esses ritmos ou esses apelos, eu acho que não teria lugar dentro de um culto de adoração a Deus. Então, eu acho que a preocupação do Wayne, eu concordo com ele,
que nós temos que levar para o mundo o Evangelho, as boas novas, enquanto que a igreja tenta cristianizar o mundo tenta paganizar ou mundanizar a igreja. E esse é um conflito que não vai ter fim. Então, a gente tem que estar do lado certo. Então, nós estamos aqui para evangelizar o mundo e não ser paganizado por ele. Então, aquilo que está sendo usado aí fora para levar as pessoas ao pecado, eu não devo trazer para dentro da igreja esperando que surta um outro efeito, que não vai. É justamente isso, só para concluir o que eu estava falando, é esse processo de santificação que a gente está falando, que dentro do que foi falado por mim e pela Bárbara, é tido hoje como uma via de regra para se santificar, até assim aos olhos de uns dos outros. Não, falando no processo de santificação, porque ele vem participando desse tipo de eventos criados em várias denominações, e que na realidade o processo de santificação é muito mais íntimo com Deus, e muito menos até aparente à primeira vista aos olhos dos homens. A partir do momento que ele começa a acontecer, a luz vai cada vez ficando mais forte. Até a gente, acho que foi ontem que a gente falou alguma coisa a respeito da iluminação do caminho, né? Que no processo de santificação, quanto mais você vai andando no caminho, mais vai se iluminando. Claro, você lembra do discurso da montanha feito por Jesus? O que Jesus falou para os discípulos lá em parte do discurso? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A vosso Pai que estás nos céus. Então, a verdadeira santidade, o que é a verdadeira santidade? É alguém que vive a prática dos ensinos de Cristo. E é por isso que a gente está aqui e o tema é os ensinos de Jesus. O que é santidade? É você praticar os ensinos de Jesus. Então Jesus falou assim, ame ao próximo. Se o teu inimigo bater numa face, dá a outra para ele. Faça o bem a todos. Então, quando a gente pratica o que Jesus ensinou, isso é notório. E quando as pessoas notam isso, a glória é para Deus. É Deus que é glorificado. Então, eu não posso ficar medindo santidade de ninguém com base naquele programa que vai acontecer naquele final de semana. Porque, na realidade, santidade é o processo de uma vida toda. Então, todo cristão está envolvido nela. Ou ele pratica ou ele não pratica. É simples assim. Mas todo cristão deveria estar praticando. Pedro? Não, sobre a santificação, a gente falou muito até do mau exemplo, da transformação da igreja, o que está acontecendo com ela, mas eu ainda não que seja um conjunto de regras, mas o que é de fato ser um cristão, como se santificar, o que é ser santo. Eu sei que eu tenho que amar Deus acima de tudo, honrar minha família, ser a melhor pessoa que eu posso ser, mas parece muito vago. Ok. O que é ser santo? Você vai encontrar em Mateus 5, 6 e 7 uma boa ética do reino. Ser santo à luz da Bíblia é viver a ética do reino pregada no Sermão do Monte, por exemplo. Jesus começa falando e dizendo assim, vocês ouviram o que os antigos disseram para vocês? Não matarás? Eu, porém, vos digo, se você odiar seu irmão, você já matou. O que os antigos disseram? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com desejo impuro no coração, você já adulterou com ela. O que os antigos disseram? Jesus foi ampliando. Ele não cancelou o que foi dito. Ele ampliou. Não confundamos. Ele não cancelou o que os antigos disseram. Ele ampliou. Então, o que é uma vida de santificação? É uma vida em conformidade com a vontade de Cristo. Agora, onde está expressa a vontade de Cristo? Na Bíblia. Em toda ela. Mais resumida, na lei de Deus. A lei de Deus é um resumo da ética do reino. Então, você quer ser um cristão? Tem que praticar o que Cristo ensinou. Em tese, tem que praticar o que a lei nos diz. Então, você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai honrar teu pai e tua mãe. Você não vai se curvar diante de imagens de escultura. Você não vai adulterar, não vai matar, não vai roubar. Ou seja, esses são os valores do reino. Então, na prática, é você viver tudo o que a palavra de Deus nos ensina. E cada dia, quando você aprende uma nova coisa, é um novo desafio para o seu crescimento. Exatamente.
E eu queria terminar mostrando só uma imagem. Qual é a metáfora que Jesus usou para falar sobre santificação? É João 15, onde Jesus diz assim: eu sou a videira e vós o quê? Os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, o quê? Nada podeis fazer. Verso 7. Se permanecerdes em mim, olha aqui, Pedro, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, as minhas orientações, a minha ética do reino, em vós, e você se pautar por isso, o que você pedir para mim, eu vou responder para você. O que é santificação? Jesus falou de uma forma magistral, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Querem crescer? Quer frutificar? Quer ficar sempre verde? Tem que estar ligado ao tronco. Tem que estar ligado à fonte. Então não existe santificação separados de Cristo. Na realidade é o contato com Ele, é a vivência perto dEle que vai dar isso para nós. Faleceu recentemente um dos grandes homens que eu muito admirei e admiro na minha vida. Vocês conhecem esse homem. Mas a história conta que um grupo de seminaristas estava fazendo uma visita à casa de John Wesley, em Londres, na Inglaterra. Um grupo de estudantes de teologia, seminaristas, foram visitar a casa de Wesley, em Londres. Eu visitei também essa casa recentemente. E ali foi mostrado a casa de Wesley, a cama onde ele dormia, o escritório onde estudava. Mas o que chamou a atenção de todos aqueles seminaristas, aqueles estudantes, é que havia um lugar com uma cerca e no chão 2 marcas. Era o local onde Wesley orava. E no chão as marcas dos joelhos de Wesley. Os seminaristas terminaram a visita, estavam todos dentro do ônibus para ir embora, e quando o ônibus estava para sair, eles perceberam que faltava uma pessoa. E o diretor do grupo voltou para a casa de Wesley e começou a procurar em todos os ambientes o garoto que faltava, o seminarista. E quando ele chegou naquele ambiente ali de oração, ele encontrou o garoto. Ele havia pulado a cerca e se ajoelhado no mesmo local que Wesley costumava se ajoelhar para orar. E ele orava assim: Senhor, faz de novo. Senhor, faz outra vez. Ou seja, faz na minha vida o que você fez na vida de Wesley. Faz de novo. A história conta que esse diretor, né, passou também ali a corrente, né, e colocou a mão no ombro desse seminarista e disse assim: Billy, nós estamos atrasados. Vamos embora. Billy Graham. Era esse o seminarista. E morreu agora, recentemente, aos 99 anos de idade. Eu sempre olhei para Billy Graham como um homem de Deus, um exemplo de uma vida de santidade. Então eu e você podemos também buscar essa mesma santidade. E qual é o segredo? O segredo está aqui, ó. Aqui está o segredo. Ninguém frutifica separado de Cristo. Você pode escolher fazer o que você quiser. Você pode se tornar a pessoa mais bondadosa da sua cidade. Você pode pegar metade do seu salário e doar para os pobres. Você pode
fazer o que você quiser. Mas se você estiver separado de Cristo, isso não vale nada. Não vale nada. Porque as nossas boas obras separadas dele, são más obras. Então o que é santidade? Ficar perto dele. Ele é a fonte. E quando você fica perto dele, é impossível não tratar bem as pessoas. É impossível não amar. É impossível não perdoar. Quando a gente fica perto dele, é ele que faz isso na gente. Ele que põe isso na gente. E você vai crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria. Isso é o que Deus espera de nós. Enquanto nós ouvimos essa música, eu queria que você pensasse. Estou eu no caminho da santidade? Tenho praticado a permanência em Cristo? Meu coração está aberto à influência benfazeja do Espírito Santo, para que ele seja transformado, mudado. Não é um bom momento para a gente dizer: Senhor, entra na minha vida, muda tudo o que for preciso, faz de novo, como o Senhor fez com